Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para vocês mais uma pré-aula dos primários, mas antes de iniciarmos a nossa lição, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional, a aula vai estar completinha lá para você. Vamos para a nossa lição? A nossa lição de hoje é a lição número 4. Na casa de Deus eu aprendo a sua palavra. Corinho de sugestão para a aula de hoje, o hino do trimestre, para trabalhar com as suas crianças, a casa é sua. E leia a Bíblia e faça uma oração. Da turma do Cristãozinho, mas também tem da 3 palavrinhas também. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos concede, ela nos dá instruções necessárias para a nossa caminhada, Nossa caminhada cristã, que deve ser produtiva, no reino de Deus. E as nossas crianças, professor, elas precisam crescer em contato com a palavra. E você, professor, é um instrumento essencial para estar fazendo isso, ligando a criança à palavra de Deus, conectando ela, à aprendizagem bíblica. Então, continue firme, professor, sempre buscando a direção de Deus para semear a palavra de Deus nos corações das suas crianças. O ponto central da nossa lição de hoje: a igreja é o lugar onde aprendemos a palavra de Deus com os nossos irmãos, em união, todos juntos. Nós também podemos aprender em casa, Mas também na igreja nós estamos ali para aprender e conhecer mais de Deus. Nesta aula, professor, você deve semear no coração das crianças o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos mais adiante. Depois, professor, de receber os seus alunos com carinho, com alegria, Depois da oração inicial, cante com eles o hino, sugerido para esta lição. E logo após, o louvor, você já pode iniciar mostrando 2 imagens para suas crianças. Você vai mostrar uma espada e uma lâmpada. Essa é a sugestão, eu deixei ali um moldezinho, de palitoche, e também essa daqui, a minha espada, eu fiz o molde, tá aí na pasta, eu fiz de papelão primeiro, eu coloquei um papelão dentro, depois eu revesti com EVA, e também eu fixei dentro para ficar mais firme, não dobrar o palito inteiro de churrasquinho. E aí ela fica bem firmezinha. Então, para o início da aula, você vai mostrar a lâmpada, vai mostrar esses símbolos para os seus alunos. E vai dizer para as crianças que a aula de hoje, na aula de hoje, esses símbolos, a lâmpada, a espada, elas têm uma importância, Elas são comparadas com a palavra de Deus. Aí pergunte para as suas crianças se elas sabem o porquê que uma espada e uma lâmpada é comparado com a palavra de Deus. Para que serve a lâmpada? Para que serve a espada? Você deve aguçar a curiosidade das suas crianças. Deixa elas se expressarem, porque esse é o momento de estar interagindo, no início da aula com as crianças. Vamos mais adiante. Para o nosso Memória em Ação, eu preparei o impresso, lá de Mateus, capítulo 7, versículo 24, quem ouve os meus ensinamentos vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Para esse momento, eu sugiro que faça depois da história bíblica, lá no final, para reforçar o ensino, e para que elas venham compreender com mais facilidade o ensino dado à história bíblica, o objetivo da lição de hoje. Então, para o Memória em Ação, leve o impresso com os seus alunos e nós vamos preparar, vamos fazer elas memorizarem, o versículo bíblico em forma de gesto também, falando, e também com gestinhos. É assim, eu deixei tudo explicadinho, eu espero que vocês compreendam. É assim: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
Aí você vai repetir esse gesto com as suas crianças umas 3 vezes ou a quantidade que você achar necessário para que a criança venha memorizar o versículo bíblico. Né? A gente faz em forma de gesto, mas é para que elas também venham guardar esse versículo dentro dos seus corações. Então, essa é a minha sugestão. Também, professor, você deve estudar, né, o significado da palavra sábio, porque depois, né, de fazer o gestinho das crianças repetir o versículo, você vai trabalhar o contexto, o significado do versículo. E o significado da palavra sábio, da palavra rocha também. Sábio é uma pessoa inteligente, que tem muito conhecimento e que age e se expressa de maneira equilibrada. A rocha é um conjunto de minerais, né, que se consolidam, que se firmam, que se juntam e ficam sólidos. Então, você vai explicar isso e vai explicar o significado do versículo para as suas crianças a partir dessas 2 palavras. Você vai explicar que quem ouve, né, quem ouve o ensinamento da palavra de Deus, né, e vive de acordo com ela, porque não basta a gente só ouvir, ir lá para a igreja e só ouvir, né, as pregações, só ouvir o ensino. Nós temos que praticar, colocar em prática. Se o ensino foi de amar o próximo, nós temos que praticar amar o próximo. A gente não pode fazer acepção de pessoa, a gente não pode dizer, aquele ali já chegou, eu não quero nem sentar perto dele. Não, você tem que reforçar com as suas crianças que todo o ensino ele deve ser aplicado na nossa vida, na nossa maneira de viver. E Jesus comparou, né, essa pessoa que é sábia, né, que está ali ouvindo, aprendendo a palavra de Deus e também praticando, é uma pessoa sábia. É comparado como uma casa, o homem que construiu a sua casa na rocha. O homem, ele constrói a sua casa na rocha porque ele quer ter segurança, quer a sua casa segura. Mas ele comparou deu um branco aqui. Ele comparou a pessoa com um homem sábio, por quê? Porque todo aquele que aprende a palavra de Deus e aplica, está firmando, está se solidificando, se firmando como uma casa na rocha, está seguro. Por causa da palavra de Deus, que é a verdade. Ele está seguro na verdade. Aí, quando surgir, né, os problemas, as dificuldades, essas pessoas vão estar firmes na palavra, confiando em Deus, que Deus, ele sempre está livrando todo aquele que é fiel a ele. Então, você vai explicar para as suas crianças isso, você vai deixar bem claro, né, o significado deste versículo. E também vai aguçar, vai estimular para que elas venham se firmar na palavra de Deus, para que elas venham crescer seguras, né, debaixo da proteção de Deus. E aí nós vamos mais um pouco à frente. A nossa missão de hoje é orar. Né? Esse trimestre as nossas missões vai ser orar, mas orações específicas. Então nós vamos estar orando, pedindo para que o Espírito Santo ele venha convencer, venha nos convencer a permanecer firmes na sua palavra, para que a gente possa construir a nossa vida cristã firmada em Jesus. Pedir também que o Senhor, ele nos ajude a não olhar para as tempestades, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas olhar, e nem para os erros dos outros, mas que a gente venha olhar somente para Jesus, né? Para o plano que nos foi proposto, o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos olhar só para Jesus, porque é só Ele que pode nos salvar. É Ele que é nossa esperança de salvação. Não há outro. O irmão que errou do lado não vai nos salvar. E se a gente continuar olhando para os erros das outras pessoas, se a gente continuar olhando só para o problema, só para a dificuldade, como a gente vai conseguir caminhar firme no Senhor? Se a palavra de Deus, ela nos direciona para Jesus. Então, nós temos que estar firmados na palavra, para que a gente venha seguir firme, olhando para Jesus. A gente tem que deixar isso bem claro para as nossas crianças. Curiosidade de hoje nós vamos
saber um pouquinho sobre a Inglaterra. É um país lá do Reino Unido, a sua capital é Londres. A primeira curiosidade é que lá na Inglaterra, a língua oficial já foi o francês. Lá antigamente, a língua oficial era o francês, eles falavam todos franceses. Mas só que hoje, é claro que a língua oficial hoje da Inglaterra é o inglês. Segunda curiosidade, na Inglaterra fica o maior castelo e o mais antigo palácio em uso pela família real. É o Castelo de Windsor. Olha só que interessante, tem muitos castelos que são só para visitações, não são habitados, né? Mas esse Castelo de Windsor, ele ainda é utilizado, é usado, né, pela família real. Terceira curiosidade, lá também na Inglaterra é o lugar de todas as coroações britânicas, desde 1066, lá na Abadia de Westminster. A nossa quarta curiosidade, a Inglaterra é o país com maiores taxas de obesidade do Reino Unido. Muitas pessoas obesas lá no Reino Unido, né? E a Inglaterra é o que tem a maior taxa de obesidade. Nossa quinta curiosidade, o país... Essa curiosidade, ela me deixou bem intrigada, né? Graças a Deus que ainda não acontece mais. Mas no século XIX acontecia execuções em públicos, né? Eles matavam em público diante, né, na praça para que as pessoas vissem. E acontecia até que excursões, né? As pessoas se juntavam e iam lá para assistir como uma atração turística. Olha só, né? Que triste isso, né? Mas ainda bem que não acontece mais isso. Mas lá no século XIX acontecia muito isso. Sexta curiosidade, todas as baleias, os cisnes, os golfinhos das águas britânicas pertencem à família real, né? Pertencem à realeza. Outra curiosidade que eu achei bem interessante e que acontece até hoje é que 6 corvos da Torre de Londres, né, possuem uma proteção e um cuidado permanente, um cuidado especial até hoje, devido a uma preocupação do rei Charles II em não descumprir uma profecia de uma lenda antiga que dizia que se os 6 corvos da torre, se os 6 corvos deixarem a Torre de Londres, o reino ruirá. Então, por causa dessa preocupação, até hoje eles cuidam, protegem esses corvos lá da Torre de Londres. Oitava curiosidade, os ingleses, eles são os maiores consumidores de chá. E 98% dos ingleses, eles tomam chá com leite. Olha só que gosto, né, curioso, né? Eu nunca provei, mas deve ser gostoso. Nossa nona curiosidade, a maior e mais diversificada reserva de aves selvagens do mundo fica lá na Inglaterra. E a nossa 10ª curiosidade deveria ser adotada por todos os países, por todas as pessoas. A fila é um dos costumes mais queridos dos britânicos. Eles fazem fila para tudo e respeitam a ordem da fila, né? Não adianta fazer fila e não respeitar. Eles respeitam fielmente a ordem da fila. Se alguém for visitar a Inglaterra e ver alguém furando fila, é porque é estrangeiro. Porque os ingleses, eles respeitam a ordem das filas. Olha só que interessante. Agora é o nosso Explorando as Escrituras. Mas antes de iniciar, eu vou mostrar aqui para vocês o molde de lembrancinha. Eu preparei um impresso com um versículo bíblico, né, e com a casinha na rocha. Eu preguei com grampeador, com um grampeadorzinho, não sei se está dando para visualizar, um grampeadorzinho. Preguei, encapei, vamos dizer assim, o pirulitinho, né, para dar para cada criança. A atividade é uma folha, você vai dar uma folha para suas crianças e 2 rolinhos de papel higiênico. A folhinha, primeiro elas vão pintar, né, que é sobre a história de hoje. O homem que construiu a casa na rocha e o homem que construiu a sua casa na areia. Você vai dar para eles pintar, depois ajudar eles a recortar e colar no rolinho. Essa é a atividade de hoje. Tudo para que as crianças venham assimilar, venham
fixar o ensino de hoje. Também não se esqueça, professor, de estar atualizando o panorama, né, do trimestre, que hoje nós estamos na aula 4, e também o portfólio, o nosso passaporte, né, o nosso passaporte do trimestre. Nós vamos precisar, eu trouxe um baú para contar a história bíblica, né? O baú dentro eu tenho uma Bíblia, vou mostrar primeiro para você, professor. Eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia eu ganhei, ela foi feita de papelão e revestida com EVA. Também ganhei essa daqui, pequenininha, você pode estar usando a que você achar necessário. Se não tiver, professor, você pegue a sua Bíblia e coloque no baúzinho. Eu deixei também o passo a passo, umas fotinhos lá do passo a passo de como é feito o baú, né? O baúzinho, ele é feito eu fiz com a caixa de leite, né? Vocês sabem que eu sempre uso caixa de leite, né? E só revesti, colei o EVA, eu pintei ela, colei umas tiras de EVA por fora, marrom, e também colei o EVA por dentro. Porque eu uso muito para minha coroa. Nós também vamos precisar para a contação da história casinhas. Ó, vocês estão observando, nós temos as duas casinhas, uma na rocha, outra na areia. Uma bacia, né, transparente, você pode estar colocando no chão para todas as crianças depois visualizarem. Metade areia, metade pedra, até eu trouxe pouca pedra. Como é que eu fiz a casinha? Com um rolo de papel higiênico, eu revesti, né, coloquei um fundo de EVA, eu dobrei aqui, ó, eu dobro para formar como se fosse um triângulo aqui, né? Para a gente colar só a parte de cima da casinha. E antes de colar, eu fiz 2 furinhos com o furador. Por que que eu fiz esses 2 furinhos? Porque eu vou estar colocando palitinho, ó, no fundo, a gente fura e atravessa ali no furinho. Para que isso? Para ele, deixa eu arrumar aqui, para ele dar uma fixada, firmada no... Ó, ele firma o palitinho, o furinho. Depois você cola, você passa uma colinha aqui no começo e aqui, e tá pronta a nossa casinha. Foi assim que eu fiz a minha. Você vai precisar também de um pouco de água. Eu não sei se eu vou fazer bagunça aqui, uma lameira por aqui. Então, agora nós vamos para a nossa história. Você pode começar, professor, falando que hoje nós vamos aprender sobre um precioso presente. Aí você aguce a curiosidade da sua criança. Você vai, olha, o que será que tem aqui dentro deste meu baú do tesouro? Ai, tem um tesouro aqui dentro. E vocês sabem que esse tesouro, ele é comparado com uma espada e uma lâmpada? Vocês sabem o que é? Você deixa a criança bem curiosa para elas saberem, ficarem curiosas para saber o que tem dentro, qual é esse tesouro. Deixa as crianças responderem por um momento e depois você diz, é a palavra de Deus. Aí você pode abrir, mostrar para cada uma, você vai mostrando, se necessário, né, se elas quiserem colocar a mão, deixa elas pegarem na mão. Né? É a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui em pezinho. A palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Também é o livro mais lido no mundo. Nele, nós vamos aprender. Aí você pega a sua Bíblia, professor. Na Bíblia, nós vamos aprender sobre Deus. Como deve ser a nossa maneira de viver, como a gente pode viver bem, como a gente vai agradar e viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma lâmpada, porque ela ilumina o caminho que a gente deve seguir, ilumina o caminho certo que a gente deve prosseguir. E ela também é comparada a uma espada. Por quê? Porque ela nos protege do mal que tenta confundir a nossa mente. Porque a Bíblia, ela nos mostra a verdade. E quando vem o mal tentando colocar mentiras na nossa mente, nós estamos protegidos pela verdade, pela palavra de Deus. Uma vez,
certo dia, Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. E ele começou a contar uma história para eles. A história de um homem que queria construir uma casa. E ele queria essa casa dele muito segura, muito firme. Então ele construiu a sua casa sobre as rochas. E aí, depois de um tempo, veio uma tempestade forte, com ventos, com chuvas, mas a casa não caiu. Ela não caiu porque ela estava segura, ela estava bem firme, tinha um bom alicerce. Aí Jesus explicou para os seus discípulos que assim também é o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, que as suas vidas estão firmadas na palavra de Deus. Elas leem, ouvem e também praticam. Elas vivem uns ensinamentos. Você reforce bem com as suas crianças, professor, que é necessário que a gente viva, faça, aplique sobre a nossa vida a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Porque aí, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, as tristezas, quando vem o mal, o coração das pessoas que estão firmadas na palavra, o coração dela está seguro em Deus, está seguro na verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós só encontramos segurança em Deus. E para a gente conhecer e se aproximar mais de Deus, nós temos que estar firmados na palavra. Mas Jesus também contou outra história para os seus discípulos. Ele contou também sobre um homem que estava desatento, um homem que não estava muito preocupado e ele queria construir uma casa. Queria construir, mas construiu de qualquer jeito. Não foi pesquisar, ele não queria saber de segurança, ele só queria construir a casa. E ele construiu sobre areia. Aí veio a mesma tempestade, os mesmos ventos fortes, a chuva, só porque essa casa, ela caiu, ela se desmoronou. Por quê? Porque ela foi ao chão, ela não estava firme, ela não estava segura, ela não tinha um bom alicerce. E assim também Jesus falou que é o coração das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Elas não conhecem a verdade, não estão firmadas em Jesus. Aí quando vem as dificuldades na vida delas, vem os problemas, elas desanimam, elas ficam sem forças e se afastam do caminho de Deus. E como é que a gente pode construir a nossa casa na rocha? Aprendendo mais sobre a palavra de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus. Nós podemos estudar a palavra de Deus em casa, com a nossa família. Nós podemos também ir para a igreja, aprender com os nossos irmãos, as crianças com os nossos coleguinhas, vindo nos cultos de ensino, vindo na escola bíblica dominical, participando dos cultos, ouvindo as pregações. É muito importante aprendermos juntos como conhecer a palavra de Deus, como colocar ela em prática, porque ela é o alimento para a nossa alma e ela traz vida para o nosso coração. Aí nesse momento, professor, depois da história bíblica, finalizando, aí agora nós vamos fazer a experiência da casa na rocha e na areia. Você pode, professor, colocar, levar água, né? Fazer um círculo com as suas crianças e pedir para elas, eu não vou fazer sujeira aqui no cenário, tá? Mas assim, você pega, joga água, porque eu já fiz isso com as minhas crianças, elas gostavam muito. E elas repetiam e repetiam. Ai, deixa eu arrumar de novo que eu vou jogar mais um pouco de água. E assim elas fizeram e elas entenderam quando eu fiz a experiência, tá, da casa na rocha e na areia, para elas verem, aí elas conseguiram entender, né? Conseguiram entender com mais facilidade. Então, é muito importante nós também aplicarmos também o ensino na vida das crianças. E aí, enquanto elas estão ali vendo, né, essa experiência, você vai reforçando o ensino com elas. Professor, eu espero que vocês tenham gostado da sugestão para a aula de hoje, para esta lição, né?
E não se esqueça de levar a sua criança a Cristo, ore com elas, juntamente com elas, né? Peça para que o Espírito Santo venha preparar o coração delas para elas receber a palavra de Deus como uma terra fértil, para que elas venham frutificar, venham crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero te encontrar na próxima aula. Deus abençoe.